Boa noite, meus amigos. Boa noite. Boa noite, Teresa. Olá, Lourdes. Olá, Paula. Como está? Bem-vinda de Olá. novo. Como és? Tudo bem? Olá, boa noite. Olá, Tiago. Joana, Tomás e o nosso convidado de honra, Senhor Fabiano. Como estás? Olá, boa noite. Estás bom? Eu e os meus cães. Para começar bem aqui à noite. Pá, sem minuto. dúvida, um diálogo sobre o cinismo e ter cães, Começar- vamos perceber que é perfeito. Começar com os cães, né? Exatamente, pá. Estás bom? Tudo bem, boa noite. Boa noite, pá. Tomás, Bem-vindo à boa Academia noite do a Diálogo. todos e a todas. Olha, nós já não nos víamos há uns aninhos, pá. Sim, faz uns anos. Tu vieste cá quando? Em 2010, 11, para aí? 2012. Tive. 2012. Tinhas umas 2012. rastas até às Sim. costas, pá. Sim. Aliás, cortei os dreads faz nem um mês agora de novo. Boa, Né? boa. Então, nessas mudanças e reconfigurações todas. Acho que tem a ver. Tinhas um ar mais cínico, pá, com as rastas, É. pá. Pois é, verdade. Aí eu brinco aqui que eu tirei. Enfim, esses são Otelo e Joaquina. Ah, ok. Meus Boa, boa, cães. boa, boa. Bem-vindos também, pá. É, só um Olha, minutinho. deixa- Fabiano, pá, fala-nos um bocadinho de ti, que eu entretanto perdi-te o rastro. Sei que eras professor no que aqui se diz ensino secundário, não sei se aí é ensino médio, antes da universidade, e agora mudaste, és professor Sim, universitário, correto? sim, Ora, dá-me só é, uma pequena biografia tua, eu andei a investigar, sim, mas pá, tudo bem, não ok. mostras muito da tua vida no Facebook, vou pescando assim umas coisas, pá. Onde é que estás a trabalhar agora? Então, eu trabalhei por bastante tempo, né, 15 anos na escola, na educação básica, né, que a gente chama de ensino médio, Uhum. com adolescentes. Trabalhei nas zonas periféricas, né, ou suburbanas, né, e com jovens pobres, né, e com às vezes bastante dificuldades aí, tanto com relação à vida material e também com o conhecimento, dada a precariedade também das condições de educação aqui no Brasil, né? E então bastante tempo eu trabalhei com eles e a partir daí fui pensando, né, muitas questões envolvendo a filosofia na cidade e nas regiões periféricas, com esse público, e desde esse começo já tinha muito a ver com essa perspectiva do cinismo, né? Boa. Dadas as provocações Então, olha, se que... calhar antes de entrarmos no cinismo, eu vou só contextualizar, porque o meu primeiro Uhum, convite que eu te fiz, para aí há 2 meses, foi num âmbito de uma coisa mais alargada que eu queria fazer sobre filosofia da educação, vai ter que ficar para uhum, outra altura, se calhar tenho que te convidar a vir cá pessoalmente, para matar saudades. Pá, e sim, interessou-me o teu trabalho sempre tenho seguido, desde que te conheci cá, vieste cá a um café filosófico, foste muito simpático e vim uhum, cá visitar-nos. Não foi de propósito ao café filosófico, mas aproveitaste que estavas cá e visitaste. E o teu doutoramento, que eu entretanto também acompanhei, tem um título interessantíssimo, que cá não percebemos muito bem, porque é sobre as quebradas. Diz-me lá qual é o título correto? Filosofia o nas título quebradas, não é? é o, o título é Travessias do Beco, né? A educação pelas quebradas. É isso. Então, Que cá é beco subúrbio, não é? e beco faz sentido para vocês, né? Beco, Beco, um sim. lugar, Beco é um lugar sem saída, uma estrada sem saída, isso, não é? ou Então é travessia uma do beco. passagem, ou uma passagem muito estreita, Ok, né? boa. De um Sim. lugar a outro que aqui surge às vezes por conta da aglomeração de casas e tal, né? E de espaços, assim. Então pode E ser uma aí ponte interessante para o cinismo, falares um bocadinho disso, dessa filosofia nas quebradas, que é a filosofia do subúrbio, chamaríamos aqui sim, filosofia do subúrbio, não é? seguro. Sim. Então, e aí eu fiz o doutorado, né, em educação, filosofia da educação, pensando a filosofia, né, como esse trabalho de atravessamento, de travessia mesmo, por esses becos sem saídas, né? Ou fazendo já usando o beco como uma espécie de alegoria, né? Das aporias, né? Para a gente usar um termo filosófico,
né? A aporia quando a gente chega, né, nesse beco sem saída. Então, ok, boa, sim. Uma dúvida onde o Sócrates normalmente nos levava através das interrogações, chegávamos a um beco sem saída, não sei, exatamente. não é? Ok, boa. Sim. E é interessante porque a vida na periferia e no subúrbio, né, acabou para mim sendo quase como que uma aporia ou um beco sem saída quando eu me tornei professor, né? E aí eu tive que repensar a filosofia, como ensinar, o que fazer diante dos jovens, adolescentes, quando eu saio da universidade. Então, eu estudei na Universidade de São Paulo, né, na USP, que tem uma grande tradição aqui, e ao chegar na periferia, então, me deparei com outro mundo, né? Coisa Ok. totalmente distante. Então, A foi nesse dificuldade era sentido que quê? Era interessar os alunos por problemas que não eram deles, imagino, não é? Qual era a grande dificuldade de chegar aos teus alunos era, dos era subúrbios? desde aprender, desde apresentar a filosofia, né, propriamente dita, até problemas relacionados ao conteúdo acumulado mesmo. Então, assim, para mim, o grande choque foi ver que o conteúdo formal, né, que os alunos tinham nas diversas disciplinas, era, era extremamente problemático, né, uma defasagem muito grande. E como é que vai fazer, como é que eu vou ensinar filosofia ali a partir, né, de encontrar adolescentes lá do segundo ano, terceiro ano do ensino médio, que não sabiam localizar a Grécia, ou que confundiam a Grécia com Roma, as coisas mais básicas, inclusive da língua portuguesa, da história, né? Então, esse era um grande desafio que se colocou para mim, inclusive em termos de apresentar a filosofia, né? Porque, às vezes, apresentar os autores, né? Começar com a Grécia, comecei da filosofia, os temas, Platão, aquela coisa toda, né? Que a gente vai, né? E Sócrates, como é que Aristóteles. fizeste? Como é que abordavas a questão? No fundo, Então, estavas a começar na tábua rasa, não é? Do zero, basicamente, não é? exatamente. Então, acho que aí já tem uma coisa interessante e que tem muito a ver com a minha prática, né? É, eu tinha que, de uma certa forma, eu posso fazer um paralelo já, né, com a ideia do cinismo, Uhum. não exatamente como um cinismo histórico, mas também como aquilo, a partir de uma perspectiva que, por exemplo, Foucault, que estudou o cinismo, chamou de uma espécie de cinismo transhistórico, né? Considerando aí todo o problema que isso implicava. Mas aí, quando ele diz cinismo transhistórico, ele está pensando em atitudes, né, que atravessaram a cultura, a filosofia, que poderiam ser, né, aproximadas, né, de um determinado comportamento, de atitudes, né, de procedimentos cínicos, né? Então, o cinismo como uma atitude de uma certa insolência e um despojamento, né? E dentre outras coisas que a gente vai falando aí. Então, ao chegar na escola, eu tenho lá toda uma bagagem formal. Eu também sou originário, né? Venho de periferia, subúrbio, né? É, de classe trabalhadora. Então, a minha chegada até a Universidade de São Paulo é bem complicada, né? Porque o ensino extremamente elitizado, a universidade pública aqui, né? De difícil acesso. Então, o acesso e a permanência, para nós, foi algo extremamente difícil. Então, quando chego na escola pública, eu venho já de 7 anos de formação e de convivência, né? Na universidade. Então, achava que era simplesmente chegar lá e transmitir os conhecimentos adquiridos, acumulados, e, de uma certa forma, fazer de uma forma simplificada aquilo que eu tinha feito na universidade. A minha sorte é que eu conhecia, por exemplo, esse público, né?
justamente, né, por conviver, por viver na periferia também, por ter sido um aluno de escola pública, então eu já sabia mais ou menos que me esperava. Ou seja, eles Então, precisavam de um professor cínico e não de um professor académico, não é? Precisavam de um professor cínico. exatamente, sim, eu acho que aí, a partir disso, eu já tinha em mente que eu tinha que fazer algumas provocações, né? Então, desde o começo, é, eu tomei determinadas atitudes e procedimentos que eu chamo de estéticos, artísticos, né? Fazendo me tornando um professor performático, né? Então, brincando aí com o cabelo, né? O bigode, né? Às vezes chegava com bigodão e tal. Então, sempre modificando e construindo personagens ali, né? Para despertar o interesse e é, através de ironia, né? Do cinismo no sentido de uma afronta e de, a partir dessa performance, escancarar, né? Uhum. Determinadas situações em que as pessoas não queriam ver, inclusive nós, professores, né? Boa. Então, a ideia do cinismo, se a gente pensar, né, em Diógenes, que é talvez a figura mais conhecida, né, do cinismo, Diógenes de Sinope, Uhum. né, é o cara do toné, o cara, né, que mora no Ele mora barril, num barril, exatamente, no barril. mora no barril, é o homem do cajado, de pé descalço, de barba, né? Então tem essa figura que é também chamada de o Sócrates louco, né? Foi E o homem que pediu, podes contar este episódio que é interessantíssimo, não é? Que ele pediu a Alexandre o Grande para lhe sair da frente do sol. Como sim, é que foi isso? então, aí, apesar de ser essa figura, né, esquisitíssima, um mendigo, né? Não sei se vocês usam a palavra Sim, mendigo sim, também. sim, 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 sim. Então, um mendigo, né? É, vivendo no barril, comendo com as mãos, usando só um manto, né? Apesar disso, ele é extremamente conhecido pela sua sabedoria, pelo modo como escancarava e incorporava na própria vida, né, a verdade. Então, ficou muito famoso. Inclusive, o Alexandre o Grande dizia: se eu não fosse Alexandre o Grande, quereria ser, né, gostaria de ser Diógenes, né? E um belo dia ele vai ao encontro de Diógenes, tal. Imagino que ele foi lá com toda, né, a sua pompa e circunstância, com, né, seus exércitos, e do alto lá e chega até o barril de Diógenes, né? E para em frente de Diógenes. Você é Diógenes, né? É você, o grande filósofo. Diógenes olha assim, tal, para ele, de baixo para cima, né? E sim, sou eu. E você? Olha, eu sou Alexandre Grande. Se quiseres, pode pedir o que quiser para mim, que eu sou imperador do mundo, isso, aquilo e tal, não sei o quê, né? E então, esse encontro inusitado, Diógenes olha, seu Alexandre, você pode me dar o que quiser, o que for. Sim, tal. Então, por favor, faça-me o favor de sair da frente do meu sol, né? Tem essa, né? Que era Então, uma assim, coisa que diante, os cínicos faziam, não era? Viviam como os cães, deitados na via isso, pública, ou no chão, exatamente. a apanhar sol, a comer o que lhe davam, não é? E a ideia de, né, se desfazer das convenções morais, da dimensão. Porque no momento em que o Diógenes e os cínicos surgem, estão ali, né? No momento em que surge Sócrates, Platão, né? Estão ali onde a filosofia está explodindo ali, não é? Na Grécia, em Atenas, e, e se chega um ponto em que a, as abstrações, os idealismos, a gente está falando de Platão, né, em que as ideias, né, deixam esse mundo e vão para o mundo das ideias, né, dos universais, aquela coisa toda. Então, você tem um grau de abstração e idealismo, né, como não se tinha visto. Ó, E Fabiano, tu Diógenes, sentiste, desculpa interromper, tu sentiste então na tua abordagem com os teus alunos da quebrada, dos subúrbios, que esse nível de abstração, esse academismo,
seria um obstáculo para poderes transmitir a filosofia ou Sim, imergi-los na filosofia, não é? Portanto, tomaste sim. uma atitude cínica, à lá Diógenes de São Paulo, digamos assim, não é? Uhum. Sim, Uhum. de voltar à Terra, de Ok. voltar, né, a uma filosofia é, é, que envolve ali em onde o corpo está presente, Tu né? falaste das convenções, essas convenções académicas seriam também um obstáculo? O facto de teres Sim, rastas, de falares como eles, de vires do sítio de onde eles vêm, no fundo permitiu-te tirar essas convenções, não precisavas dessas convenções para te relacionares com os teus alunos, não é? é, sim e não, no Hum. seguinte sentido, veja. É, primeiro, quando eu cheguei na escola, eu não tinha dread ainda, não tinha rasta ainda. Então, eu cheguei com uma linguagem acadêmica, filosófica, né, provocando. Então, no primeiro momento, era ao mesmo tempo um choque, porque eles estavam ouvindo uma linguagem totalmente diferente, mas vendo um cara que chegou na sala de aula, a primeira inscrição que eu fiz na sala. Isso pode ser considerado como uma atitude cínica se a gente pensar do ponto de vista da academia, do ponto de vista da Universidade de São Paulo, a USP, que é um centro de excelência, né? E que onde muita gente tá não está nem aí, tá pouco ligando para o ensino de filosofia no Brasil. Ou, no ensino de filosofia para adolescentes, né? É, chego na sala de aula, a primeira coisa que eu faço, né? Primeira vez que eu piso na sala de aula, olho para os alunos, de ponta a ponta da lousa, né? Giz, eu pego e faço um fi bem grandão, um Uhum. fi, uma ponta da lousa, no meio o sinal de mais, soma, né? Mais, e as letras Z barra L. ZL. ZL aqui significa Zona Leste. Então, em São Paulo, a cultura aqui, né, costuma dividir a cidade assim, ZL, Zona Sul, Leste, Oeste e Norte. E as pessoas se identificam com a sua região, com o seu pedaço, o seu lugar, que é também chamado de quebrada, né? Então, quebrada é um sinônimo de lugar com o qual você mantém uma identidade. Só que quem usa o termo quebrada geralmente é o pessoal de periferia. Então, por exemplo, a classe média ou os ricos não vão usar a expressão quebrada porque é uma expressão, né, própria das periferias ou subúrbios, né? Uhum. Então, e fica muito estranho, ficaria muito fake, né? E acontece, às vezes você vê alguém de classe média, né, alta assim, falando, minha quebrada tal, mas soa muito estranho, né? Uhum. Soa falso. Mas então, primeira coisa que eu fiz, inscrevi na sala de aula o FI mais ZL, FI, né, mais Zona Leste, dizendo com isso, filosofia, enfim, na filosofia estava chegando, estava Chegou, presente ali, chegou, estava, chegou à sim, quebrada. sim, estava juntando, unindo as duas coisas. Tentei para, assim, agora peguem uma folha de caderno e decifrem. Uhum. A molecada olhou assim, hã? Assim, se virem, Pensem por decifrem. vocês, né? Aí eu fiquei lá parado lá, e eles olhando assim para mim, como assim, tal? E estavam morrendo de medo, evidente, né? Porque o que ia acontecer, tá? E lancei o enigma. Aí eu comecei, né? Bom, a gente pode tomar isso como um enigma? Sim, tal, pode ser um enigma, tal, né? E, pois é, então, o filósofo é mais ou menos como um decifrador de enigmas, né? E aí fui conversando com eles ali e tal. Nesse momento, né, tipo, eu fui deixando de lado, assim, para início, para começo, para pensar um começo em filosofia, percebendo que tinha que deixar de lado toda aquela formalidade, né, que tinha, né, isso foi uma escolha, né, um procedimento e atitude que eu tomei diante deles, parar de frente a eles, chamar eles para um desafio, convidar eles logo de cara, né, para conversa. Uhum. Então foi uma das atitudes ali que eu tomei, que eu acho que em relação à universidade, ao ensino formal, por exemplo, a gente tem lá os currículos, nós temos os planejamentos, né? Uhum. Todos esses elementos aí que nos
que apontam diretrizes, né, para o ensino de filosofia. Ao me deparar com essa realidade dura, cruel, eu esqueci tudo isso, joguei tudo para o lado e falei assim, agora é o seguinte, é eu, eles, a sala de aula, é nós e o que está por vir, o acontecimento. E como é que se produz um acontecimento? Era provocando a molecada. Então, esse foi o início ali, né? Lançando o enigma e desafiando. Criar um desequilíbrio, criar uma Sim, ruptura qualquer, não é? sim. E aí, a coisa da performance, né? Então, é, por exemplo, na sala de aula, acho que talvez a primeira performance cínica minha foi o dia em que eu cheguei na sala antes de todos os alunos, e na sala de aula tinha uma salinha, uma pequena sala anexa, né, onde guardava coisas lá, e essa sala, no lugar de uma porta, ela tinha uma grade de ferro, uma grade mesmo, toda vazada, tal, e eu entrei, esperando os alunos chegar, pensando o que ia fazer, sentindo o clima, tal, e sempre é, é, espantado com as dificuldades e a princípio, espantado com aquilo que até então eu chamava dessas dificuldades todas a respeito e do conhecimento acumulado, né? A defasagem, assim, de não saber coisas básicas, formais e pontuais. Isso me chocava muito. De modo que, por exemplo, sei lá, eu tinha que dar aula com um livro da quinta série, né? Voltar às coisas mais elementares possíveis. Então era isso. Entrei, estava lá pensando, estava angustiado com isso. Acho que na segunda semana de aula, olhando para essa salinha, vi a grade, entrei dentro da salinha, olhei a grade, puxei, abri, puxei, os alunos não tinham chegado. Fechei. Tinha uma corrente enorme dentro nessa salinha que estava aberta. Aí eu fechei a porta, passei a corrente em volta, puxei uma cadeira e fiquei sentado atrás das grades. A molecada entrou, cadê o professor? O professor faltou. Eu falei, não, tô aqui. Só enfiei a mão, disse, ei, tô aqui. Aí todo mundo, hã? O que o professor está fazendo aí? Aí chegaram lá, olharam e viram a corrente, né, correntona pesada na grade e tal. Aí a molecada bateu o olho e falou assim, o professor está preso! Tal. Aí saiu correndo, um gritou, não tem aula, tal, não sei o que, então, uma festa, né? E a molecada tocando o terror, né? Porque saiu chutando carteira, pulando, né? Jogando caderno para cima, saíram gritando pelo corredor da escola que o professor estava preso. Aí, vamos voltar ao cinismo, então, né? Olha só, a questão do cinismo é o seguinte, né? Dentre muitas, né? Mas um ponto que a gente poderia destacar aqui, que tem a ver com isso, que já me inspirava, é pensar o seguinte, olha, o cínico é aquele que faz um experimento, né? De parresia, né, de dizer a verdade, de ter uma fala franca, de encarnar na própria vida, né, a verdade. O Foucault, né, faz esse trabalho todo de pensar a relação da verdade, de expressão da verdade, a parresia e em Sócrates, né, e na filosofia antiga e no cinismo. E aí ele diz que o cinismo é o escândalo da verdade encarnada na vida, né? Embora eu esteja longe né, de chegar nesse ponto, em alguns momentos, né, ainda que performaticamente, como nesse momento da sala de aula, né, o que acontecia? Era um momento em que ali, pelo menos ali, naquele espaço, né, performático, eu poderia fazer esse experimento de encarnar uma verdade. E daqui a pouco a gente fala sobre essa ideia da verdade, o que era, o que poderia ter sido, né? Essa verdade. É muito interessante porque, ao fazer experiências, eu não detenho nenhuma verdade a priori. A experiência é feita e até hoje eu estou aí, né? Analisando o que aconteceu.
né? Tentando entender as coisas que aconteceram. Então, assim, tem algumas pistas ali diante da coisa. Então, entrei atrás das grades, fechei a porta e ali, naquele instante, a molecada saiu correndo, gritando pelos corredores. E aí o que aconteceu? Os outros alunos das outras salas, ouvindo que o professor estava preso tinha ficado preso dentro da sala, saíram tudo correndo para ver o professor preso. E aí começaram a entrar, todo mundo rindo e tal, aquela coisa. Aí eu tive que tomar uma decisão, uma atitude. Falei, e aí? Agora eu levo a sério, eu levo a fundo, eu vou adiante com essa história, ou simplesmente eu interrompo isso porque diante do risco. Aí é uma coisa interessante, do risco, né, que se corre, né? O cínico também é aquele que O risco com a instituição, com os outros professores, com a com direção, não tudo, é? com tudo, ó, quantos riscos, né, estavam presentes, né? A primeira e mais imediata eu destacaria o seguinte, né? De a molecada perdeu eles entrarem numa espécie de catarse ali, como já aconteceu tantas vezes, eu ouvi, de fato, a molecada sair chutando tudo, jogando tudo para o ar, né? E alguém se machucar, Ou seja, a né? prisão do professor é a libertação da molecada, não é? Dos miúdos. Exatamente, por aí. Aí já tem, né, um elemento interessante, é por aí. Uhum. Aí, e todos os riscos que estão implicados nisso, né? E aí, que é você se colocar, ó, duas coisas, então, que eu destacaria aí, nessa atitude, né? O risco que se corre, né? E a coragem de você assumir, né, o risco. Um dos elementos o Foucault, por exemplo, destaca, né, dos cínicos, é a ideia de que ele é uma espécie de, ele chama de, ele não, né? Os antigos chamavam de catascopos. Catascopos significa um, um soldado que está na vanguarda, aquele que vai à frente, um espia, um batedor, né? Aquele que se destaca do grupo e de noite, antes da guerra começar, antes da batalha, ele vai lá, né, escondido, olha tudo, né, tem um olhar lançado adiante e volta para contar, né, para os outros como é que está a situação do campo, né? Então ele faz esse papel, mas tem que voltar. Uma das coisas que né, isso a gente foi adaptando para a questão da educação, tanto no e é interessante porque, ó, tanto em Sócrates quanto em Sócrates, Platão Uhum. e nos Cínicos, a gente tem a ideia do quê? Daquele que vai, enxerga, né? O que está... No Platão é o que está além da, né? Além da caverna, né? E que depois volta, não é? E Depois de ver o depois volta sol, para depois volta contar. à caverna. Uhum. Isso. No Diógenes, né, ou nos Cínicos, melhor dizendo, também tem a ideia daquele que vai. Só que aquele que vai, até neste mundo mesmo, propriamente dito, né? Aquele que vai enfrentar, né, as coisas aqui, né, encarnadas, né, com este corpo e que é um peregrino, né, um viajante, um andarilho que conhece as coisas, tal, e depois volta para dizer das situações que estão por aí. Então, tudo isso a gente tinha em mente ali, quando trancado dentro da salinha, a molecada lá, no caos, e aí o que aconteceu? Aí né, eles entram todo curiosos e tal, eu coloco as duas mãos para fora da grade, espera, pessoal, olha aqui, vira a cadeira aqui, olha, não, o que aconteceu, professor? Eu estou preso. É sério? Daqui a pouco veio o zelador, né, o, o senhor que cuidava da escola, veio lá ver e tal, aí eu continuei na performance. Aí falei assim, senta, todo mundo, vira as carteiras para cá. Estamos virados para a lousa, viram, todo mundo virou. E aí, uns aluninhos se dispersaram, saíram correndo, tá? Eu falei assim, agora eu vou ter que assumir o risco, continuar assumindo o risco. Mas muitos deles ficaram, inclusive quem não era da sala, ficou lá sentado. Aí eu falei, senta, vem cá, para todo mundo, tá? Vira as carteiras. Aí ficaram todos curiosos ali, né? E eu parei e falei assim, para, todo mundo, só um minuto.
eu vou contar uma história para vocês. Cheguei mais perto. Cheguei. Aí eles foram chegando mais. E lotou a sala. Lotou a sala. Aí eu, atrás da grade, com a mão assim e tal. E região periférica, tem muito da coisa do crime, já tem a linguagem do rap, né? Que já tinha passado, já eram famosos os Racionais MCs, que é o maior, né, grupo de rap brasileiro, outros. Então faz muito parte, né? Essa imagem, e eu sabia disso, o que significava para aqueles alunos, né, a imagem de um professor atrás da grade, né? Isso é capa de disco, assim, sabe? Né? Ali. E eu sentado ali com eles, vem cá, vem cá. Eu vou contar para vocês uma história. Aí eles olharam assim, no silêncio. A hora que eu vi o silêncio, eu falei assim, olhei. Imaginem homens vivendo no fundo de uma caverna. Aí eu comecei narrando, contando e tal. Gente, foi incrível porque o silêncio foi se fazendo e tal, e a molecada foi chegando, assim, e eu pensei assim, nossa, eu acho que muitos desses alunos, esses meninos, essas meninas, acho que nunca tinham ouvido uma história, alguém contando uma história. Eu contei, tal, o mito da caverna, tal, isso, aquilo. Aí no final eu levanto, né? Com a performance toda, arranca a, a, a corrente, faz um barulhão, jogo, aí eu abro bem devagarinho assim, a grade, aí eu vou saindo, eles vão abrindo assim né, o espaço assim para mim, eu passo entre eles. Portanto, só você pode se libertar. Aí eu saio, tal, aí todo mundo aí assim, nossa, aí começou a bater pão, caraca, professor, muito louco, isso aqui e tal, né? Aí eu pego as coisas e vou embora, então, né? Então, o que aconteceu, né? Eu fiz um giro, então assim, a filosofia era, né, análise textual, aquela coisa toda, o professor, aí eu mudei a coisa, fui para performance, para narrativa, para oralidade, né? Tentando, e outra, né? E falando uma linguagem, usando um dialeto periférico, né? O máximo que eu podia me aproximar, né? E foi Desses muito alunos. interessante, tu inverteste as relações de poder, não é? Tu, de repente, Sim, eles convidaste-os para vir ter contigo, mas eles, na cabeça deles, acredito que se calhar achavam que estavas mesmo preso e que não conseguirias abrir a grade, sim, eles eram os guardas da prisão, no fundo. Enquanto noutra situação em que tu serias o guarda da prisão, irias contar a mesma história, se calhar com a mesma ênfase e com a mesma expressividade, mas não ias ter metade da atenção do público, não é? Portanto, sim, essa inversão é muito interessante sim, para sim, pensarmos a questão da sim, educação, não é? sim. E do cinismo, né? Isso é o que a gente poderia pensar, e aproximando do cinismo, a gente poderia falar de uma reversão cínica, né? Esse é um tema que está muito presente entre os cínicos na antiguidade, né? Que é a ideia de mudar o valor da moeda, mudar os valores, né? E provocar justamente, né, essa confusão. Então, num mundo em que, imagina a situação, né? Onde uma sociedade como Atenas, cheio das suas normas, das suas convenções e tudo mais, né? Você tem uma figura que consegue encantar as pessoas, né? Sendo contrário àquilo tudo que, né, se espera, né? Justamente porque as pessoas estão escondendo através do discurso, através de se perdem, digamos assim, alçam um voo tão grande com relação, né, a este mundo, as necessidades mais básicas e elementares, né, que quando então se depara com um filósofo cínico, né, tratando seriamente coisas banais, né, e que são de importância gritante na nossa vida, né, as coisas, enfim, que parecem as menos interessantes para Platão, Sócrates, alma, mundo das ideias, o conhecimento, a origem da linguagem e tudo mais, né? O cínico ele está preocupado ali com como se alimentar, né?
tem a historinha do Diógenes também, tá lá. Ele comia lá ele usava lá uma cuia, né, para beber água, e era a única coisa que ele tinha, na túnica, a cuia dele. E um dia ele estava lá lavando, que saco, tem que lavar essa porcaria aqui. Aí ele olha lá e vê uma criancinha fazendo uma conchinha com a mão. Porcaria, que Deitou joga fora a fora. coxa. E eu vou embora, tá? E vai, assim, né? Se livra de mais alguma coisa. Então, Achou que tinha demais, não é? A própria concha era demais. sim. Quando viu que era Então, possível fazê-la com a mão. Boa. sim. E a ideia do cínico, então, é viver como um cão, né? E aí, porque o cão é aquele que satisfaz as suas necessidades a hora Fabiana, que... é muito interessante porque nós conhecemos, e quem estudou filosofia conheceu a história do cinismo, mas não há um sistema de doutrinário cínico, mesmo em muitas histórias da filosofia. Eu estou a pensar, por exemplo, no Anthony Kenny. Eu fui agora, antes deste diálogo, tentar relembrar-me um bocadinho do cinismo e das figuras. Não aparece lá como nota de rodapé, aparecem os estoicos, aparecem os epicuristas, porque Sim. realmente tem uma série de doutrinas e ensinamentos. Nos cínicos não acontece isso, não é? Não é possível escrever que teses é que eles Sim. defendiam ou que proposições defendiam, não é? Era uma filosofia do exemplo, não é? Da prática, não é? É interessante, ó, eu separei até uma nota do Hegel no livro, nas leituras sobre a história da filosofia, que achei bem interessante e vai no ponto aí do que você está falando. Ele diz: genericamente falando, os cínicos não são nada mais do que mendigos, porcalhões, que se satisfaziam com a insolência que exibiam aos demais. Não são dignos de nenhuma consideração adicional em filosofia e merecem inteiramente o nome de cães, que cedo lhes foi atribuído, já que o cão é um animal sem vergonha. Quer dizer, né? Hegel falando do sistema, né? E os descendentes dele levaram isso a sério e ignoraram os cínicos, não é? Sim, Tanto que sim, o termo cínico hoje tem uma conotação negativa e muito diferente dessa do cinismo estoico. exatamente, Uhum. exatamente. Se calhar vem daí, dessa interpretação hegeliana, talvez, não sei. Sim, isso é interessante, porque nós temos uma inversão na história, né, do significado da palavra cinismo. Um autor que trabalha, tem esse tijolo aqui, ó, o Peter Sim, 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 Sloterdijk, sim. É a razão ele, cínica, não né, é? a crítica da razão Crítica da razão cínica, né, cínica, exatamente, sim, sim. é um livro fantástico, né, e um dos elementos que ele, dos trabalhos que ele realiza aqui é justamente mostrar como que vai se dando essa inversão, em que o cinismo, a palavra, ela vai passar a ser pejorativa e, ao invés de ser uma expressão, né, um modo de parresiástico, né, de parresia, de expressão da verdade, um modo de coragem da verdade, ou, como disse o Foucault, né, um escândalo da verdade encarnado na própria vida, né, onde é, aquilo que é dito, aquilo que é dito, é, aquilo que o filósofo diz, se harmoniza com o seu próprio modo de vida, né? E a vida que se leva é interessante, né? Se a gente vai pensar no cinismo antigo, a gente pode pensar o seguinte: olha, quando eu vou falar do cinismo para os alunos, eu falo assim: e aí, você teria coragem de dizer a sua vida? Ah, não, professor, você é doido. Deus, então você tem coisas, né? Tem coisas que não podem ser ditas, né? Tal. Então você usa máscaras, tal, né? Você esconde, né? Você esconde coisas aí, tal. Né, professor? Todo mundo esconde. E então nós somos mascarados. Ah, sim, tal. A gente precisa de máscara para viver, tal, isso, aquilo. E eu falei, pois é, o cínico é aquele que tem coragem, né, de arrancar a máscara, né, e vai confrontar as pessoas para que elas também, né, retirem suas máscaras. O que aconteceria numa sociedade se todo mundo tirasse as máscaras, né? E aí vai nesse sentido aí. Então, se a gente pensar, né, no, no Sloterdijk, ele vai falar dessa reversão. Então, como é que o cinismo deixa de ser, então, a expressão da verdade
encarnado na vida, uma vida onde o dizer verdadeiro, né, se harmoniza com aquilo que você faz da vida aí diante dos outros, e passa a ser sinônimo, né, de mentira, de falsidade, né, de enganação, e muito ligado à esfera política. Então, o lugar do cinismo, né, moderno, vamos chamar assim, é a própria política. Assim, acho que não tem personagem mais cínico aqui do que o até então ainda presidente do Brasil, né, Uhum. que diante que passou 4 anos aí mentindo descaradamente, né, se fazendo de sonso, se fazendo de... Né, não sei se vocês chegaram a ver, acompanhar alguma coisa nesse Sim, sentido, sim, bastante, bastante. Sim. o presidente sentado na sua casa comendo com a mão, né, tomando café num copo de requeijão, né, sabe? Não sei se aí também é assim, um copo de requeijão, né? O que é um copo de requeijão? Requeijão, o queijo? É, o requeijão, né? Hum. O requeijão aqui é pastoso, né? Não sei Sim, se aí, sim, sim, né? também, tá assim. Então, é o copo de requeijão. Então, Ah, ok. aqui no Brasil, aí, o que se faz, né? Os pobres compram requeijão e ganham um Ok. copo, né? Boa. Então, entendeu? Então, isso é uma tradição entre os pobres, entendeu? Tipo assim, você vai nos lugares, na casa das pessoas, e muita gente, a minha casa, enfim, das classes populares, todo mundo tem copo de requeijão em casa, né? Uhum. E um monte ainda. Você leva come o requeijão e ainda ganha um copo, né? Então, isso é um signo, né? Da Eles aqui na cultura. minha casa são copos de iogurte. Há uns de vidro e eu É, guardo-os pois é, todos. A classe média é. baixa é assim. Então, é um signo, né, das classes populares. E aí, uma Boa. das primeiras transmissões do Bolsonaro, né, junto com seus filhos, aparece ele lá comendo pão, todo sujo, cheio de migalha, com um copo de requeijão, leite condensado, né, aberto assim no pão, assim. Só que a gente vê aquilo foi montado, Claro, assim, claro. as migalhas de pão, acho que elas foram jogadas ali Colocada. milimetricamente. Ó, É Fabiano, tudo então, se o um cinismo teatro. antigo, se o cinismo do Diógenes, o cinismo original, era um tirar das máscaras, o novo cínico faz o caminho oposto, Contrário. coloca a máscara, não é? Coloca a máscara e você veste ali uma espécie de fantasia, né? Para agradar, dissimular, lisonjear. Por exemplo, se a gente pensa no cinismo antigo, o contrário da parresia, do dizer a verdade, né? Quando você diz a verdade, né? É, na água, né? Na sala de aula ou entre amigos, você corre sérios riscos. Você corre o risco de desagradar, né? De alguém virar as costas para você. Você corre o risco de perder uma amizade, né? Uhum. Você corre o risco de perder a vida, Dizer a né? verdade no sentido de não seguir a verdade oficial, não é? É nesse sentido, não é? De não seguir É, a e, narrativa oficial. e aí, então, aí a discussão é longa, né? Porque a questão vai ser o que a gente vai estar ali naquele momento onde tá lá o Sócrates, Platão, discutindo o que é a verdade. Uhum. A gente está lá com sofistas, né? É, andando pelas ruas e debate, né? E a revolta E lá de como chegar à verdade, não é? O Sócrates e o Diógenes seria na rua, a partir do prosaico, do cotidiano. Platão não, era na uhum, academia, não é? sim, na academia, né? A gente pode até pensar em imagens, independente de ser verdade, dos vários significados que possa ter, né? Algo de que não entre aqui quem não souber matemática, né? As admissões, quem frequentava, tal. Quando Diógenes chega em, em Atenas, ele é acolhido no Sinosarge, né? Que é a escola de Antístenes, né? Uhum. E é a escola que recebe os marginais, é aberta para todo mundo, né? Aquilo que vem, eu diria assim, né? A Recebe escola da quebrada, a escola da quebrada, não é? exatamente, recebe todos aqueles que são periféricos, aqueles que estão Boa. fora dos centros
de decisão, né? Eu acho que faz muito sentido isso. E então, se a gente tem, por um lado, o desmascarar, né, na antiguidade, como uma provocação, e com gestos insolentes, né, de você bater de frente, outro modo como eles, como o próprio, na verdade, assim, né, que você estava falando de que o pensamento cínico, né? Não existe uma doutrina propriamente dita, né? Livros escritos, o que chega até nós foram as muitas anedotas, né? E os ditos e feitos, né? E a maior obra, a maior não digo, mas uma das mais importantes obras, né? É a do Diógenes Laércio, que escreve sobre, né? O Diógenes de Sinope, o cínico. E aí são as anedotas que vão chegando, né? Vão sendo transmitidas, independente de ter ali um valor doutrinário, ele vai se incorporando no dia a dia, né? E através dos tempos, como modos de existir, né? Como um comportamento, atitudes que se toma frente, né? Ao outro de uma vida que seja autêntica na medida em que ela faz coincidir aquilo que se diz, o que se faz, o que se prega e como se vive, né? E como se vive. O que é totalmente diferente do que a gente vê, por exemplo, na classe política e entre tantos outros, né? Em que dizem uma coisa e fazem outra completamente diferente, né? Sei lá, algo como uma espécie de demagogia, né? De uma hipocrisia em de vestir as máscaras, né? E aí é interessante também um outro aspecto, né? Dessa coisa do cinismo que se espraia, né? Na vida e na cultura. Por exemplo, a gente vê a dificuldade que muitos militantes políticos têm para chegar até o povo, as classes populares, né? Justamente porque elas seriam despolitizadas e não ligariam para a política, né? Uma das discussões que se levanta a respeito disso, quando se fala do cinismo, é que aí, embora não seja nada doutrinário, a atitude, por exemplo, da, da, das classes populares, do povo, né, se diz, diante do desprezo com a política, seria um gesto cínico de dizer, não, eu não participo, né, disso. E é justamente nessa recusa que certamente tem todos os problemas, os desdobramentos todos, mas também a todo momento ali nas piadas, nas brincadeiras, né, que o próprio povo faz, ali nesse gesto, né, que também é insolente, né, despojado diante da política, né, ali também se revela, se escancara aquilo que se tenta esconder, né? Então, é interessante a gente pensar nessa reversão que houve, né? Mas como, apesar disso, atitudes, né, cínicas que poderiam ser aproximadas, né, do cinismo histórico, vamos chamar assim, né, permanecem na nossa cultura. Oh, Fabiano, Então, então se calhar era interessante, depois daqui um bocadinho nós abrimos o microfone aos nossos amigos, aos cínicos aqui presentes, e eles vão-te desafiar de certeza mais do que eu estou a fazê-lo, mas se calhar era interessante percebermos na tua visão, na tua opinião, no teu conhecimento, quem é que leva hoje em dia a mensagem cínica? Levantaste o véu para há um cinismo quase que inato, se calhar, nas classes populares, nas pessoas que estão desfasadas da academia e do sistema político, há um cinismo endémico ou inato, mas de uma forma mais... eu queria usar o termo intelectualizada, mas não é o correto, porque apesar de haver alguma intelectualização aqui, de uma forma mais consciente e mais intencional, quem é que hoje em dia leva essa mensagem cínica, além de ti nas tuas aulas? eu acho que eu tendo a concordar assim com o Foucault. Então, outra referência importante, como eu citei bastante ele aqui, é o Foucault, né? A Coragem da Verdade.
é o último curso do Foucault no Collège de France e, né, depois desse curso, né, no ano seguinte ele morre. E é um livro muito bonito, bacana. Então ele vai, né, falar dessa relação que os filósofos e, né, têm com a verdade. E aí ele faz uma longa análise sobre o cinismo e sobre o Sócrates. A primeira parte, Sócrates, e a segunda, os cínicos, né, especificamente o Diógenes. E aí há uma passagem, né, em que com muitas ressalvas, o Foucault diz, ele pede licença para as pessoas, 1000 desculpas, né, porque ele vai fazer um excurso, uma viagem, né? Então ele se propõe a pensar o cinismo, não mais então como doutrina, mas como atitude, como mais ou menos isso que eu tenho, né? Como eu falei aqui, ao invés de ficar analisando, né, tópicos pontuais, né, específicos ali da filosofia, ele se permite, numa das aulas, né, fazer essa viagem transhistórica. E aí para que ele faz isso? Né? Ele busca, né, fazer isso para tentar localizar atitudes ao longo da história que seriam gestos de uma parresia, de um dizer verdadeiro, de um dizer a verdade cínico, né? Então, por exemplo, ele dá exemplo dos cristãos, né, dos primeiros cristãos, das ordens monásticas e, notadamente, os franciscanos. E aí a gente pode ver uma aproximação interessante, né, com São Francisco de Assis, né, que já até me antecipo aqui para responder a pergunta, né, Tomás, que é pensar, talvez ainda hoje os franciscanos, diante de um mundo de ostentação, de riquezas e tal, ainda, né, teriam um gesto cínico, parrésimo, de uma parresia cínica, né, de um dizer a verdade cínico, incorporadas no modo de vida, despojados dos bens materiais, né, na medida do possível, dedicando-se né, fazendo uma opção pelos pobres, né? Então, o Foucault identifica, né, nas ordens monásticas do cristianismo, modos de vida, né, que se aproximariam, né, dessa atitude. E aí a gente pode lembrar, então, estou falando do São Francisco, né, que é interessantíssimo. Imagina a Igreja Católica ali já, né, com toda a sua pompa, seu poder, já se ampliando, né, cada vez mais. São Francisco é aquele que volta as costas, né, para a igreja, para a suntuosidade. Tem né, o episódio no qual, né, ele se despe na frente da igreja, né, para horror da sociedade ali e tal, da comunidade, aquela coisa toda, né, e vai imitar ao Cristo ali, e opta por uma outra vida que é totalmente contrária àquilo que, né, até então a igreja representava, né? Aí o Foucault vai fazendo outros apontamentos. Ele fala também da vida dos revolucionários, né, no século XIX, século XX, a militância política daqueles que dedicaram suas vidas ali a uma causa política de libertação, né? Dá exemplos como os anarquistas, os comunistas, os socialistas, as sociedades secretas, né? Em que são pessoas que onde se confundem, onde o modo de vida também se confunde com a sua própria ação. E talvez uma nota muito pequena, ele diz ali, isso é uma coisa para a gente pensar, né? O caso, sei lá, do homem-bomba, né? Ao longo desses momentos, né, revolucionários, até hoje, né? O que é essa vida, né, em que se explode junto com a causa, né? Não, se explode junto com a causa, não, né? Pela causa.
ela leva tão né, tão a fundo aquilo que ele acredita e a expressão, né, dessa verdade que está presente aí, em que ela vale mais do que a própria vida, assim, né? Mas acho que o grande... então, são alguns dos elementos que o Foucault passa, né, muito brevemente, que eu acho que são interessantes para pensar, mas eu penso que o veículo assim do cinismo, e concordo com Foucault, ele, né, também aborda isso, é a arte, né? A arte moderna no século XX, já no final do século XIX e a partir do século XX adentro, é o lugar, é o território, né, em que o Foucault fala que a arte moderna é o cinismo da cultura, né? Então, a gente pode pensar em termos de progresso, de evolução, no final do século XIX, tá? O começo do século XX, as revoluções industriais, tudo que, né, encheu de orgulho aí, sobretudo a Europa, tal, né? Coisa do desenvolvimento, tal. A arte moderna ali já está atenta, né, como um cinismo da cultura, para escancarar aquilo que é mais elementar, né? Já mostrando é, é, como a razão vai entrando em contradição consigo própria, né? Então, é, escancarando, mostrando, né, aquilo que a gente não quer ver. Então, assim, e eu acho que é interessante a gente pensar, por exemplo, é, o Foucault ele chega a dizer que a arte moderna ela é antiplatônica na medida em que ela explicita aquilo que é elementar. Se a gente pensar, por exemplo, no cubismo, né, o que o cubismo está buscando, né? Está buscando também os elementos constitutivos ali da matéria e a multiplicidade de perspectivas, né? Os modos de olhar, inclui a questão do tempo, né? A tentativa de mostrar ali através da pintura, né, essa quarta dimensão que é o tempo, né, essas estruturas todas que vão surgindo e, e mostrando, né, no modo como a sociedade tenta recalcar. Se por um lado a sociedade tenta recalcar, a arte moderna é aquilo que vai botar o dedo na ferida. Por exemplo, o surrealismo também, né? O surrealismo ali junto com Freud, né, nas artes. Vamos pensar em Salvador Dalí, Luiz Buñuel, né, que vão explicitar justamente uma dimensão que nos é desconhecida. Nós que nos orgulhávamos tanto da nossa consciência, da nossa razão, né, agora nos deparamos com essa dimensão, né, desconhecida, que é o inconsciente, né, e o surrealismo que traz ali, que mostra justamente, né, o estranho familiar, né, aquilo Na que... cultura contemporânea brasileira, tens alguém, apontas algum cínico ou algum grupo que transporta essa Então, mensagem? eu gosto de um exemplo aqui que é bem provocador, assim, né? Aqui no Brasil, não sei, eu sei que o funk, né, brasileiro faz bastante sucesso em Portugal, né? Sim, com os Eu mais vi até, novinhos, sim, sim. e eu vi até uns vídeos assim de umas mães portuguesas assim bravas porque os, como é que vocês falam, os pequenos, os crianças, Os miúdos, sim. os miúdos, estavam aí usando demais, né, algumas gírias e, né, expressões brasileiras e tal. Eles estavam bravos, assim. E, então, o funk é uma cultura periférica, né, da favela mesmo, né, de gente muito pobre, mas que ganhou uma dimensão gigantesca, né? Eu gosto de usar o exemplo do funk porque o funk fala muito de sexo, fala de bebida, fala de droga, né? E não só, mas fala de muito de tudo isso. E fala bastante de sexo. E com letras que são explícitas, letras muitas vezes pornográficas mesmo, né? Não só a letra da música, o ritmo, mas também a dança, né? O modo como, não sei se vocês chegaram a ver, né? A molecada dançando funk,
né? A Anitta talvez seja, né, uma das representantes aí do funk mais conhecidas. E assim, as danças são extremamente sensualizadas, né? As letras, algumas são de fato, né? Falam de sexo explicitamente, né? E isso causa certamente um horror na sociedade, né? Tem o funk proibidão, né? Que fala das relações com drogas, com tráfico, tudo mais, todos esses elementos. E já faz um tempo, né, um funk que ganha bastante destaque é o funk ostentação, né, no sentido em que esses garotos, essas meninas pobres, né, passam a fazer sucesso com a música, né, com toda a cultura, com tudo aquilo que gira em torno da cultura, e ganham muito dinheiro. E o funk ostentação é aquele funk que mostra isso, né? Uhum. Uhum. Do que fala a música, do que fala os clipes, da vida de luxo que eles passam a levar. Então, é o cordão de ouro, as bebidas lá de R$ 1.000, né? As bebidas caras, as mansões, né? A vida passa a ser de ostentação. Isso faz um sucesso tremendo, tal, né? E mexe com a cabeça da molecada, e não só com a cabeça, mas com a economia, né? Gera muito dinheiro em torno disso. Uhum. Beleza, esse é o cenário mais ou menos do funk, tá? Uma coisa bem, uma introdução, assim, muito por cima. Mas o que eu destaco disso tudo? Dentre muitas coisas que eu poderia falar do cinismo, como eu faço uma leitura do cinismo? Aí, isso é um trabalho que eu tenho feito, né? De pensar a cultura juvenil e o cinismo. Vejam só, eu vou dar um exemplo do bairro onde eu trabalhei como professor e onde eu morei por quase 20 anos. É um conjunto habitacional, residencial de prédios, né, populares, muito mal feitos, né, e cujo entorno, à época da sua inauguração, era extremamente precário. Sequer tinha asfalto, não tinha escola, não tinha posto de saúde, hospital, não tinha nada. Era uma precariedade terrível. Enfim, o que é a ideia, né? Você pega um contingente enorme de população, uma coisa da gentrificação, né? Não sei se vocês usam esse Sim, termo. sim, temos esse termo. Então, assim, a gentrificação do centro, das zonas, né? Isso começa lá Deslocação de comunidades para fora do isso, centro. isso. Isso começou lá no final do século XIX no Brasil, né? Em São Paulo, especificamente, quando as elites começam a vir para o centro da cidade, né? Os pobres, isso coincide com o momento da abolição da escravidão. Os negros que vão para a cidade não têm onde morar, vão morar nas cidades e nos cortiços, né? É, e aí tem todo um problema, tal, não sei o quê. E desde o final da escravidão, a toda essa política mesmo, habitacional e política de Estado mesmo, para expulsar, né, os pobres para os lugares cada vez mais longe, periféricos, tal. E essa é a história. Dentro desse projeto, nessa história toda, há o projeto de construção de moradias populares, né, os projetos de habitação social, né? E aqui foi criado, assim como outros lugares no mundo, né, inspirados aí pela arquitetura e o urbanismo moderno, né, se criou ali os grandes conjuntos, né, habitacionais. E isso é um caso interessantíssimo, porque os conjuntos habitacionais aqui da ZL, a Zona Leste de São Paulo, são gigantescos, mas são gigantescos. E uma característica dos conjuntos habitacionais é a monotonia, porque são blocos, né, que se repetem, né? São unidades, né? Tá Uhum. inspirado lá nos Unité d'Habitation da França, do Le Corbusier, né, dos arquitetos modernos mesmo. Então, assim, são bloquinhos que vão se reproduzindo ali com uma janelinha desse tamanho, sério, assim, ó, a janela você cabe a cabeça assim da pessoa, né? E aí muitos prédios que se repetem, tal, as ruas ali, né? Naquele desenho angular e tal, e isso jogado no meio de uma área deserta, pouco habitada, longe de tudo, tal.
esse é o cenário onde a coisa vai se construindo, né, suja. Isso por muitos anos, por muitos anos. Só que os próprios habitantes, né, sobretudo as mulheres que tendo que ficar em casa na década de 80, principalmente, isso foi, né, o apogeu disso é nos anos 70 e 80. Mas não sei precisar exatamente a data, mas entre os anos final dos anos 70 e 80, diante dessa precariedade toda, as mulheres donas de casa, mães, né, ou aquelas que trabalhavam no lar, nas suas casas, né, essas mulheres que são responsáveis pela luta por as melhorias do bairro, né, a luta pelos os movimentos de saúde e tal. Então, tem todo um trabalho ali de uma população, né, ativa, sobretudo das mulheres ali que batalham, batalham, batalham e vão trazendo as melhorias ali e tal, através dessa briga toda. Enfim, passa aí anos 80, anos 90, a cidade vai crescendo, esses bairros vão mais ou menos ali sendo urbanizados e tudo mais, mas mesmo assim eles continuaram sendo conhecidos como cidades dormitórios, Uhum. né? Que as pessoas trabalham na cidade, se deslocam, passam 2, 3 horas para chegar no trabalho, depois voltam 3 horas para voltar, um monte de condução, aquela coisa toda. Então, é uma cidade dormitório, ainda precária de equipamentos culturais, né? E com todas as dificuldades de um bairro periférico. Isso em várias periferias de São Paulo. E aí, o que acontece? É, diante da precariedade, sempre houve movimentos populares de cultura, sempre existiu, né? O samba, o futebol de várzea, né? A gente chama aqui o futebol de várzea, que é o futebol feito em campo de terra, pobre, né? É, e, uh, o, e tantas outras manifestações culturais que sempre existiram nas periferias, Uhum. ok, né? E que é muito forte. Uh, mas eu destacaria aqui nessa história toda, quando chega no final dos anos 90, mais ou menos, anos 2000, tem o boom, né? Explode o rap, né? No Brasil, onde eu citei aqui já o grupo Racionais MCs, né? Que é o grupo de rap mais importante aqui da nossa cena, dos últimos, da história aqui, e entre tantos outros, em que o jovem, né, periférico tem voz e começa a fazer circular, né, a sua voz, a sua mensagem, e o rap denuncia toda a precariedade, a violência, as várias formas de violência, né? Aí eu acho que já tem uma atitude, né, cínica, né? Que é jogar na cara da sociedade aquilo que ela está tentando, né, botar embaixo dos panos, não quer ver. Então, como é que um jovem tem a cara de pau, a insolência de pegar, né, o microfone e falar, denunciar a polícia, a violência policial, né, o racismo e todas as outras mazelas aí que fazem parte da nossa cultura. Então, esse é um primeiro momento. O rap denúncia e mostra as faltas e a precariedade. Ok, isso tem uma longa história tal, mas eu destacaria aqui agora, né, na atualidade, já há alguns anos, justamente o funk. O funk, também de uma cultura periférica, se tornou extremamente polêmico. Por quê? Justamente porque ele sai desse registro da denúncia, né, e passa a falar de uma outra coisa. Passa a falar de um jovem que sonha com os bens de consumo, um jovem que sonha em ter um carro, que sonha em viajar, em beber bebida boa, né? Enfim, fazer o que a sociedade de consumo, né, passou a vida inteira desse menino, dessa menina, dizendo que é para ser feito, né? E aí gera um certo mal-estar, inclusive na classe intelectual, né? A princípio, porque, caramba, como assim, né? Tipo, a molecada tá aí, né? Mergulhado numa sociedade de consumo e tal, e aí toda uma crítica em relação a isso, e também um embate que vai surgir daí. Quer dizer, então, que esse jovem passa, desde que nasce, passa a vida inteira sendo educado por uma sociedade de consumo, né?
E na hora em que ele começa a ganhar dinheiro e melhorar de vida, narrando esse seu desejo, isso tem que ser barrado, né? Porque seria imoral, percebe? Então, a coisa começa, o debate começa a esquentar. E aí, junto com o que vem no funk, né? Vem a letra, o ritmo e o corpo. Onde está esse corpo? Está na rua. A cidade dormitório é aquela cidade feita para o trabalhador. O trabalhador, ele vai lá, trabalha a semana inteira, no final de semana ele passa lá o sábado, domingo, né? Aqui em São Paulo, domingão se come macarronado, frango, não sei o quê. Quando chega de tardezinha, de noite, né? As luzes começam a se apagar, os trabalhadores começam a se recolher, porque é assim, né? Isso é uma síndrome que tem no mundo inteiro. Não sei se tem em Portugal aí, né? Mas a síndrome do domingo, a tardinha, a noitinha. Aqui no Brasil tem um programa de televisão jornalístico que é o Fantástico, né? Quando a gente brincava, quando começava a musiquinha de abertura do Fantástico, nossa, tinha uma depressão generalizada nas pessoas, assim, porque acabou o domingo, acabou o final de semana, né? Aí começava a musiquinha, as luzes se apagavam, as pessoas se deprimiam, tal, não sei o que. Mas é sério, isso já foi estudado, né, como um fenômeno, né, mundial, assim. E essa depressão, melancolia do domingo à tarde, tal, à noitinha, e porque as pessoas vão trabalhar. Agora, vocês imaginam o seguinte: a cidade, dormitório, se prepara para dormir, para começar na segunda-feira a sua velha rotina, ok? Tá todo mundo lá, as ruas esvaziadas. Imaginem que isso se sucedeu por muitos e muitos anos. Um barulhinho aqui, outro ali, uma festinha, uma igreja, funciona e tal. Mas agora vocês imaginam quando, de repente, aí por volta dos anos 2000, sei lá, a partir daí, essa cidade começa a ouvir um carro tocar um som, uma música. Essa música vai aumentando, aumentando, os alto-falantes do carro explodindo, os jovens descendo dos seus apartamentos, indo para a rua, trabalhadores, comprando ali com suas roupas falsificadas. Olha aí que interessante. Uma atitude cínica, né? Estão bem vestidos, estão lindos, lindas, né? Eles falam no kit ali, né? Tão chavosos. Chavosos é bonito, né? Tão chavosos, tal. Aquela multidão de jovens descendo para a rua, para a avenida principal do conjunto e de muitos outros, tal, né? Para paquerar, para dançar, para se divertir, para beber, encher a cara, tal, em pleno domingo à noite, numa cidade que é chamada, né? Num bairro que é um bairro dormitório, onde as pessoas têm que se preparar para ir trabalhar, não sei o quê. Quem são esses que ousam lá, no domingo à tarde, interromper nossa melancolia para dançar, fazer uma espécie de carnaval fora de época, no meio da rua, não é? E outra, falar as coisas que eles falam, falar de sexo, falar de desejo, de prazer, né? De loucura, de alegria. Quem são esses que, né? Bebem, cantam, dançam? Quem são esses assim que, né? Rebolam para uma rua, o trânsito, né? No meio. Quem são esses que têm a cara de pau, a insolência? Quem é essa gente descarada que atrapalha a nossa sagrada melancolia de trabalhadores e tal, né? No meio da coisa. E tem mais. E tem uma coisa que eu gosto, de uma imagem que eu sempre uso. No, é, é, é interessante contar isso para vocês, vejam. Aí tinha uma música que a letra dizia assim: faz quadradinho de 8. Era a letra. A letra era basicamente isso: faz quadradinho de 8, faz quadradinho de 8, faz quadradinho de 8. Eu não sei que sentido pode fazer isso para vocês portugueses, mas para mim também, enquanto professor que ouvia essas coisas na sala de aula, também não fazia o mínimo sentido. O que é fazer quadradinho de 8? O que significa esse negócio? E
não fazia o mínimo sentido para mim, né? E a música faz quadradinho de 8, faz quadradinho de 8. E o que acontecia? Olha só, eu saía, eu dava aula a semana inteira, de noite, isso faz parte da minha pesquisa, do doutorado, sexta, sábado ou domingo à noite, sobretudo os domingos, eu saía da minha casa, andava um quilômetro, ia até esse local, essa grande avenida do bairro, né, onde acontecia o que eles chamavam de fluxo, né, que pode ter muitos sentidos aqui, mas um dos sentidos do fluxo é essa aglomeração de jovens onde acontece esse movimento, né? Fluxo ou pancadão, que também é um baile, pancadão, fluxo, são sinônimos, né, desse movimento, esse encontro de jovens que se reúnem para dançar, cantar, beber e tal, né? Namorar e fazer, né? Tudo que se faz aí na rua. Aí eu ia para o para para esse local, né? Essa grande avenida e aquela multidão enorme de jovens e muitos carros e, como eu falei, muita bebida, muita droga também, e tal. Então, e aí eu ouço lá rolando a música, faz quadradinho de 8, faz quadradinho de 8 e tal, não sei o quê. E eu vou chegando, entrando no meio da multidão. E o mais louco, né? Vendo essa loucura, esse inferno, ou fervo, também é outra palavra que se usa, esse fervo. É uma espécie de carnaval. Isso é interessante. Aí outra elemento que eu identifico como um gesto, traço cínico, né? Um carnaval, mas é um carnaval fora de época. O carnaval, no Brasil, ou na Europa, ou em outras partes do mundo, é aquele período em que institucionalmente, né, é permitido botar máscara, inverter os papéis, né, onde o cinismo é determinado. Ó, nesses 4 dias aqui tudo é permitido, beleza? Tá, não sei o quê, né? Vai lá, tal, e todo mundo, né, solta a franga, como se diz aqui no Brasil. Né? E faz, desce, acontece tudo isso aí, né? O rico vira pobre, né? O pobre vira rico, e vai, homem vira mulher e tal. Ok, tudo isso a gente já sabe, tal, né? Tem aí vários autores que trabalham com isso. Mas o que que eles fazem? Fazem carnaval fora de época, o ano inteiro, sábado, domingo, segunda, às vezes terça, às vezes meio da semana. Olha a reversão, né? O que que esse gesto, o que que esse acontecimento, né, diz sobre a nossa atualidade, Uhum. sobre o nosso mundo, sobre o que nós nos tornamos, sobre esta cidade que foi planejada para ser uma cidade dormitório. Percebe? O gesto não precisa pensar, não tem nenhum teórico, nenhum adolescente teórico lá fazendo teoria disso tudo. É um elemento da cultura que vai se sendo produzido coletivamente de modo anônimo, o que é mais aterrorizante ainda, né, Uhum. para os poderes estabelecidos. Ele é incontrolável. A gente Se não calhar sabe onde. é um sinal que os 4 dias permitidos já não chegam e toda essa pressão acumulada precisa Uhum, de ser extravasada mais vezes, mais frequentemente, como aos teus sim, alunos, quando te viram sim, preso, tiveram que sair dali para fora a dar pontapés nos caixotes. Se calhar é sinal de que vivemos realmente uma época em que estamos mais agrilhoados e mais presos às convenções, ou seja, precisamos de mais cínicos, não é? sim. Eu digo assim, ó, uma das coisas que eu gosto de dizer são as pulsões, é, são as pulsões, o desejo que Uhum. tomam as ruas, né? É, é, são as forças dionisíacas, né, que Sim, sim, retornam, sim. elas que foram todas, todas não digo, né, elas que a todo momento a sociedade, a moral e os bons costumes, né, tentam abafar, esses falsos moralistas, essa gente do bom costume, essa gente toda, né, que todas elas praticam, fazem, né, tudo aquilo que as letras de funk contam, sexo, drogas e, né, ostentações e tudo mais, tudo isso, né, tá ali escancarado. Aquilo que as pessoas tentam esconder, a molecada joga na cara. E aí, eu lá no meio da molecada andando, vejo a música lá faz quadradinho de 8. Aí eu queria, né, dizer o que que era isso, o que que significava isso.
a música, o ritmo, sozinho diziam pouca coisa. Eles se completavam, isso tudo se completa com o corpo das pessoas que estão lá, na rua, vivo, jovens, periféricos, com uma grande miscigenação, muitas misturas de povos, de raças, né? Geralmente belos, fortes, né? Que dançam, esbanjam a sua juventude numa sociedade que a todo momento mostra também o seu horror à velhice. Olha só, né? Brasil, campeão mundial de cirurgias plásticas. Né? O que isso também nos diz, né, sobre a nossa sociedade. O Brasil, né, campeão mundial de cirurgias plásticas, como um país que, nesse sentido, tem horror à velhice. Aí, o jovem, dito sem experiência, aquele que não serve para nada, aquele que é marginal, é justamente aquilo, o jovem, é aquele que é almejado por aqueles que começam a envelhecer, ou por aqueles que estão velhos. Então, é esse jovem que está desfilando no domingo. Agora, olha só, a ousadia, a insolência aumenta ainda mais, né? Porque, além de fazer barulho, carnaval, fora de época, tal, na minha cidade, no meio da minha tarde, da minha melancolia sagrada, esse bando de vagabundo ainda tem a cara de pau de ser jovem. São jovens ainda por cima. Ao menos o Diógenes era velho, não é? E ao ouvir a música, fui andando, eu vejo assim, ó, na parede do condomínio, no paredão enorme, vocês imaginem assim, né? Várias garotas, várias não digo, sei lá, 3 ou 4 garotas, plantando bananeira. Aqui a gente fala plantando bananeira, quando você... Fazer o pino, Faz fazer o sentido? pino. Fazer o pino. Né? Quando você bota as pernas, né? Sim, sim. Aí tá outra reversão, veja. Olha só que interessante, né? Então você chega no meio do domingo à noite, tá no meio de um carnaval, então, no meio daquela multidão, aquela fervo de gente, e você vê pessoas ali com as pernas pro ar. Ah, ou seja, as pernas no lugar dos braços, os braços no lugar das pernas, e o mais louco, a bunda no lugar da cara e a cara no lugar da bunda. E mais, a bunda, o que era fazer quadradinho de 8? Como é que você falou a expressão? Aqui Fazer fazer o pino. pino, fazer o Pino. pino. Então, fazer quadradinho de 8 era plantar bananeira ou fazer o pino, e, além de fazer isso, que no meio da multidão, rebolar. Rebolar fazendo pino. Então, você imagina o que, né? E eu gosto de... Eu fico pensando nessa imagem, né? O que ali... Com o que eu me deparei ali? Assim, nossa, uma sociedade que a todo momento, né, sexualiza, hipersexualiza as mulheres, sobretudo quando a gente fala aí da mulher brasileira, coisa do samba, coisa, nossa, que historicamente foi constituída ali, né, a mulata brasileira, aquela coisa, mulata tipo exportação, a frase que se usava aqui, né? Então, assim, nesse contexto que, de repente, a gente encontra, com toda a problemática que isso está presente, não deixa de ser uma provocação e um gesto insolente, uma garota jovem, né, que no domingo à tarde, num bairro popular, onde todo mundo deveria estar ali se preparando para começar a sua semana, né, inverte tudo, coloca tudo de ponta cabeça, joga na cara da sociedade aquilo que ela quer ver, mas finge que não quer ver. É aquela que... Essa mesma sociedade que disse, olha, a mesma sociedade que tenta moralizar esse ato, essa atitude, é a sociedade que inventou também o termo mulata tipo exportação, né? Quer dizer, então, de uma certa forma, a gente tem... e com isso, eu não estou dizendo que está certo ou está errado, estou apenas trazendo esses elementos que eles estão postos para o debate, para, né, para as provocações, para as implicações disso tudo, né? E eu acho que nessas, e justamente por isso é que trazem ainda esses gestos, né,
de um dizer a verdade através dessas atitudes que eu penso que poderiam ser aproximadas do cinismo, assim, sabe? Muito bem. Boa. Fabiano, tens mais alguns minutinhos só para se alguém quiser fazer-te alguma questão, ou assim pode ser? Tem sim. É? Obrigado. Sim. Estejam à vontade, amigos, é só abrirem o microfone. Quem quiser interpelar aqui o nosso Diógenes de São Paulo. O Otelo e a Joaquina acalmaram, pá. Sim, eles, pois é, eles estão aqui. Gostaram, estavam a gostar de te ouvir. É. Olá, boa noite. Olá, Lourdes, boa noite, viva. Gostei bastante de ouvir e gostaria, portanto, de repegar um bocadinho na questão que o Tomás também levantou, no sentido de que os cínicos da época helenística, portanto, não tinham propriamente, enfim, uma constituição dogmática, não é? Porque eu, como sou de letras e não conhecia nada do que eram os cínicos, portanto tive assim a ler umas coisinhas aqui através da net e retirei algumas coisas que achei muito interessante, até para no sentido da necessidade que o nosso planeta tem de realmente que as nossas práticas se mudem. Então achei muito interessante, não sei se o Fabiano, aquilo que eu vou dizer se é assim ou não é, se a minha leitura, portanto, foi correta, gostaria depois que fizesse um breve comentário, portanto, àquilo que eu vou dizer. Achei que, portanto, essa ideia de autossuficiência, portanto, muito marcante neles, portanto, aquele próprio gesto do Diógenes ao tirar o copo fora, portanto, para beber com as mãos, portanto, se era autossuficiente, não há necessidade de tanta coisa, não é? Tantas coisas materiais, portanto, que nós vamos comprando e vamos adquirindo, não servem para nada, são para fazer o lixo. E também achei muito interessante a busca no fundo, pela liberdade e por aquilo que eles chamaram de autarquia. Me pareceu um conceito também muito interessante de explorar, porque, portanto, segundo me pareceu, eles dizem que quanto menos preciso de coisas de fora, portanto, para me sentir bem, para me sentir feliz, para me sentir realizado, mais livre eu sou. Então deve-se procurar cada dia ser menos dependente dessas coisas de fora, de coisas e não só de coisas, e de pessoas. Portanto, centrar em nós próprios, não é? Também a ideia de autossatisfação, de uma certa felicidade, chamemos-lhe assim, em termos, grosso modo, mais genéricos. Em relação à questão mais atual que o Fabiano colocou, portanto, com o funky, eu penso que, portanto, parece-me pelas narrações, portanto, que fez, que vão, de certa maneira, um bocadinho negando os princípios, digamos, se pode chamar princípios, do cinismo helenístico, porque se o Sócrates aceitava, portanto, a ideia do prazer, não vendo nada mal nisso, eu acho que, pelo que eu li, parece-me que estes cínicos iniciais põem um bocadinho de parte, há de certa maneira uma certa fuga ao prazer, mas o prazer, porquê? Porque quando ele escraviza, ou seja, o prazer em si não é mau, mas quando ele se torna a pessoa escrava, portanto, quando ele escraviza, então sim é ruim e isso, portanto, não era querido pelos cínicos. Eu penso que, fazendo esta leitura, ligando com o funky, há um bocadinho também este problema, ou seja, se calhar eles também já estão a ser mais escravos do prazer do que deveriam, não é? E, portanto, talvez
um retorno a este inicial cinismo, se calhar era bom para encontrar ali um certo equilíbrio. Uhum. Pronto, era mais ou menos isso que eu gostava de dizer. Obrigado pelo comentário, Lourdes. Você tocou num ponto, né, bem preciso, assim, que para mim tem sido muito caro, né? Eu tenho pensado bastante nisso ao longo desses anos todos, porque também tenho as minhas críticas, agora eu, Fabiano, né, tenho as minhas críticas com relação a esses excessos todos, a esse hedonismo, né, desenfreado, essa busca pelo prazer, que também se converteu em mercadoria, em produto, tudo isso eu acho que deve ser problematizado, né? Como eu tenho pensado nisso, você tem, realmente é contraditório, né? Porque nesse sentido, a vida elementar, digamos assim, né? Com mínimo o despojamento do cínico na antiguidade, né? Se livrando daquilo tudo que nos escraviza, entra em total contradição com, né, com isso tudo que eu descrevi da cultura. Então, de fato, eu separo. Então, assim, não, nesse ponto as coisas elas caminham para outro, né? Outra via. Eu destacaria que o cinismo, aquilo que eu estou chamando de cinismo, ele pede também um giro, né? Uma reordenação, né? Uma reconstrução mesmo do conceito, e aí não dá para a gente, né, aplicar, né, aquilo que parece tão interessante lá nos cínicos da antiguidade, né? Citei também os franciscanos, né? E essa busca por se desprender de tudo aquilo que nos escraviza a esse outro elemento. Então, até aqui, eu tenho pensado né, mesmo nessa bifurcação, sabe? Eu tô assim, no que diz respeito a essa cultura juvenil do funk e outras expressões, eu ficaria com o gesto de afronta, né, Uhum. da insolência, né, no máximo seria aproximar a ideia do tem tem uma coisa que é interessante, que o Diógenes, né, ele era filho de um banqueiro, mas banqueiro era alguém que, né, fazia tipo, não era exatamente o banqueiro que a gente tem hoje, né, mas Pessoal. alguém que fazia um câmbio ali de moedas e, né, no mercado e tal. E ele era filho de um desses comerciantes, e as histórias ele ou o pai falsificavam as moedas, né? Mesmo tendo dinheiro. Mas na história, né, que circula, é que ele fazia isso justamente para mostrar que aquilo que todo mundo julgava que tinha muito valor, né, na verdade não tinha. Não era uma invenção humana, Uhum. e que era possível de ser modificado, né? Então, uma das frases que fica associada a ele é a ideia do muda o valor da moeda, né? É, é, Entre a juventude, né, tem a ideia de usar roupa falsificada, né, que eu acho que também poderia ser assemelhado aí, né, mais ou menos aproximado dessa ideia do muda o valor, porque aí você vê, beleza, ó, vocês estão usando aí uma roupa de uma camiseta, né, cara, a gente pode usar algo semelhante de uma maneira muito Isso mais, acontece com o meu mais barata. neto. Manda vir da China. Pois é, né? Mas eu acho que ainda assim, aí mesmo assim está muito distante desse princípio, né, do despojamento e da busca de uma vida, né, mais livre. E eu acho que isso E que ajudaria muito realmente a mudarmos um bocado também os nossos eu acho que comportamentos sim. atuais em relação ao planeta, não é? Sim, sim. E é interessante que você fala algo, né, importante, não fica só na esfera do individual, né, do comportamento, do sujeito, mas você está falando em escala global, porque isso tem implicação, né,
é, globais para a natureza, para o planeta, para populações. Você falou da China, né? E quantas pessoas aí estão implicadas nisso? Bom, então acho que aí de fato a gente né? Eu faço essa bifurcação, mesmo que ao retornar e contar e falar com os alunos sobre essas coisas todas que eu então pesquisava lá junto com eles, conversava, no final, né, fazendo uma pesquisa, contava para eles o que eu estava fazendo, né, e na época assim eu tinha os dreads, né, até a cintura, e era interessante porque ficava aquela figura esquisita no meio da molecada. Não, mas isso por acaso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu tenho ainda ali guardada uma rástia do meu filho, que tem É agora mesmo? 45 anos, Nossa, e que também usou. Quando olha vi só. a fotografia que É, o Tomás mandou, portanto, e pensei que o ia ver assim com as rastas, é, pronto, aí já então eu achei muito isso é engraçado que interessante. eu disse assim, olha, ainda tenho ali a rástia, uma delas, porque ele usava mais que uma, não é? Portanto, que usava. Eu só queria também, para terminar, para não monopolizar, que achei, eu tive uma experiência também na minha escola secundária, portanto, que vocês chamam ensino médio, não é? Portanto, num bairro de quebrada, como vocês chamam. Portanto, ao pé da minha escola havia o bairro das Marianas, que era um bairro onde, portanto, havia céu aberto a escorrer, portanto, pela ribeira, portanto, tudo que vinha das casas, não é? Que eram barracas, a maior parte delas, e durante muitos anos aquele bairro funcionou ali, e nós fizemos um projeto que se chamava Na Parede Não Se Perde o Comboio, e por acaso até ganhou um prémio de 500 contos, na altura ainda contos, precisamente da integração, e trabalhei bastante também um pouco nessa perspectiva. Mas achei muito interessante o que contou em relação a se ter colocado do lado de dentro, portanto, como se tivesse agrilhoado, não é? Um pouco à maneira de Sócrates, a parte final dele, porque no fundo isso também se pode ligar à tal ideia de busca pela liberdade. Portanto, quando conseguiu tirar a corrente, não é? E portanto isso pode também ter uma leitura de imagem de pertença à liberdade e portanto pertença também de comunicar com os alunos. E se pensarmos na época helenística, portanto, nós temos o Alexandre o Grande, como o Fabiano frisou, porque foi ele que conseguiu fazer a unificação tão desejada pelo pai, pelo Filipe II, portanto, toda aquela zona, Egito, Ásia Menor, portanto, Pérsia, Macedónia, está claro, não é? E desse conjunto saiu realmente as escolas helenísticas onde os cínicos se inserem. Portanto, achei muito interessante, porque eu, como digo, não conhecia, nunca tinha ouvido falar, quer dizer, nos cínicos, nunca tinha ouvido falar. Para mim, cínico era outra coisa, que também, no fundo, é a inversão um bocadinho do que se estava aqui a falar. Mas, na realidade, depois temos realmente esta evolução também do próprio conceito, não é? Da época helenística até aos nossos dias. Portanto, agradeço, gostei bastante, achei muito interessante e agora dou voz a outras pessoas. Obrigado pelas considerações, Lourdes. Gostei muito dessa colocação. Assim, de fato, Obrigada eu também. sigo pensando nessas coisas todas. Okay. Concordo com você. A questão da evolução do conceito eu não sei, não estudei isso, mas não sei se é bem uma evolução ou se é uma completa deturpação, e se são conceitos diferentes, não é? Ou são coisas diferentes. Eu Pois, pareceu porque nós mais temos que a mesma, seria isso, a exatamente, nós temos a evolução. mesma palavra, mas são conceitos opostos, quase. Eu acho que sim, em termos de fundamento inicial, não é? Portanto, parece que estamos um bocadinho agora no lado contrário. Aconteceu ali qualquer coisa no meio, não sei se foi o professor Hegel,
mas aconteceu ali qualquer coisa que deturpou o Pois, conceito. foi o Tomás que pôs a hipótese também, pela leitura que o Fabiano fez, daquela expressão do Hegel, daquele livro, portanto, a partir daí as coisas se terem deturpado um bocado, não é? Mas Pois, pronto, não talvez. sei. Ele já tinha a imagem os síndicos, provavelmente não os conhecia em primeira mão porque não era possível, ouvia se calhar de segundas leituras, não é? de relatos indiretos, e se calhar ouviu o pior dos cínicos, não é? Que eram andrajosos, que eram Provavelmente. sujos, Aham, e sim. eles não tinham hipótese de se defender porque não tinham uma obra feita, não é? Pois, exato. Muito bem, não sei se mais alguém tem alguma questão aqui para o nosso amigo Fabiano. Eu posso colocar uma questão? Força, Tiago. Tiago também é Olá. professor de filosofia. Olá, boa noite, obrigado pela sua apresentação, professor Fabiano. Eu gostava de chamar aqui mais dois conceitos ao debate, e que seria o conceito de anarquia e desobediência civil. Uhum. Existe uma máxima do La Rochefoucauld que eu acho primorosa, que diz que as nossas virtudes nunca voariam tão alto se não fosse pela nossa vaidade. Eu acho que se adequa muito à posição original do cinismo, em que, perdão, visava contrariar então o estabelecido pela sociedade e contrariar essa dita moral que às vezes vai muito contra aquilo que mais até desejamos, as tais máscaras. E eu perguntava ao professor onde é que estão as fronteiras, por exemplo, nesse exemplo do baile funk, se realmente esses jovens, fiquei na ideia que são maioritariamente jovens, têm sequer consciência que existe, que esse comportamento pode ser considerado uma posição de revolta, de contrariedade perante um sistema, ou se realmente é um comportamento dito normal entre os jovens, ou até anárquico. E num outro extermo, até que ponto é que um cinismo de retirar máscaras pode ser também uma forma de desobediência civil. E era só isso. Obrigado. Muito bom, Thiago. Legal falar dessa coisa da anarquia, né, da desobediência civil, muito bem lembrado os dois pontos. A questão até que ponto a galera, a molecada, né, tem consciência disso tudo, né, que obviamente eu estou teorizando, fazendo uma leitura, né, essa leitura é a minha. Quando eu, enquanto professor, tive a oportunidade, e não só na sala de aula, mas depois nas muitas conversas, nos grupos que eu participei, em lives, né, e coisas do gênero, palestra, de lançar essas ideias, né, e com isso, acho que contribuir para esse processo de, vamos chamar de tomada de consciência, sabe? Né? De um olhar para si. É que eu não gosto muito da ideia de tomada de consciência, porque é um outro registro, né, teórico, né? Mas, enfim, usamos aqui provisoriamente aqui, de um olhar para si, de se perceber no mundo, perceber que a atitude que foi sendo construída, né, coletivamente, em rede, né, anonimamente, é um saber que eu chamo de um corpo comum heterogêneo, né? Outros chamam de um saber de multidão, Toni Negri, né? Maurício Lazarato, esses filósofos contemporâneos. Eu inventei um conceito para isso, que é o de corpo comum heterogêneo, né? Então lá conseguem fazer circular um saber que foi se constituindo, né, através de muito tempo. É que ele tem a sua dimensão política sem ser consciente do que se faz, porque é uma atitude, é o comportamento, né? Assim como, por exemplo, o carnaval que eu citei, né, também consegue fazer vir à tona coisas que estão, digamos, recalcadas
e nem recalcadas, mas são de fato proibidas, as pessoas sabem, que vem à tona ali, e que as pessoas não precisam fazer uma teoria do carnaval ou da sociedade, né, e de si, e do outro, do comportamento, das relações, para fazer com que venha à tona essa potência viva, né, de crítica que está, de uma certa forma, internalizada na cultura, e do qual, de uma certa forma, nos atravessa e nós atravessamos também com as nossas próprias vidas, né? Então, eu penso que esse saber é um saber dessa multidão, ou de um corpo comum. Otelo, vem cá. Esse saber que eu chamo de um corpo comum heterogêneo circula anonimamente, de uma forma anárquica, né? Sem me prender aqui a qualquer tipo de concepção doutrinária acerca do anárquico, né? Mas dizendo o seguinte, em que ele circula sem governo, porque ele não pertence propriamente a ninguém. A gente pode dizer pertence à periferia, à quebrada. Putz, e que é bem interessante. O que significa pertencer à quebrada? Percebe? Significa pertencer a um povo que está constantemente se renovando, remendando, né? Fazendo. Aqui a gente tem a expressão que é a gambiarra. Não sei se vocês têm essa expressão. Gambiarra é quando a gente emenda coisas, sabe? Pega coisas, a gente conserta, pega um pedaço de coisa aqui, sei lá, sabe? Pega uma xícara, uma caneta, tal, para emendar outra. Gambiarra é tudo aquilo que a gente dá, né? A gente consegue juntar pedaços de coisas deslocadas da sua função original, um monte de bagulhos, né? Pedaços de coisas que a gente monta outra. E é com isso que a gente repara, remenda, arruma, conserta as coisas, a própria quebrada, né? Então, eu digo assim, o que é a periferia? É um saber, é uma multidão que tem ali suas técnicas, suas práticas, seu saber que circula, né? E nesse sentido, acho que tem esse potencial epistemológico, né? Eu digo que é uma epistemologia das quebradas, não, uma epistemologia periférica, né? Que faz circular esse saber, e eu acho que ele se aproxima, assim, dessa coisa anárquica, embora, e ela tem a sua potência, ela tem a sua força, de, por exemplo, vou dar um outro exemplo rápido. Em 2015, eu voltava de algum lugar, passei pelo metrô, eu morava na última estação do metrô, que é Itaquera, que é um bairro onde ficou o estádio lá, que teve o estádio da Copa e tal, né? E é muito interessante isso. Então, bairro periférico, que ficou conhecido por causa né, do principal estádio ali, tal, onde teve a abertura, isso aqui. Eu voltava ali, na última estação já, periferia e tal, e quando eu cheguei ali, desci do metrô, eu comecei a sentir os meus olhos coçando, comecei a sentir a garganta coçando, e eu tossindo, falei, nossa, que coisa esquisita. E logo eu senti, eu percebi aquilo que era, aquilo já me era familiar, era gás de pimenta e gás lacrimogêneo. E aí eu descendo, tal, já vi uma correria, uma multidão. Neste dia, jovens de toda a zona leste de São Paulo, aproximadamente 6.000 jovens conseguiram marcar, através das redes sociais, um encontro que passou a ser conhecido como Rolezinho. Aconteceu que, nesse dia, 6.000 jovens ocuparam um shopping center, que seria o sonho de qualquer lojista, não é? Ver o shopping lotado de jovens e tal. Mas ali virou o caos, virou o inferno, porque a molecada começou a fazer um baile funk, tumultuar, como eles dizem, né? Correr, andar, mexer com todo mundo tal, no shopping. E aí o shopping assim, começou a fechar as lojas e tal, começou a segurança a correr atrás da molecada, e a molecada começou a brincar de pega-pega, né? Corre dentro do shopping, provocando aqui, gerou... E aí o pessoal começou a achar que era arrastão,
né? Que é Sim, quando... o assalto, né? o assalto. É um assalto coletivo, assim, todo mundo achando que era arrastão, uma coisa. No final das contas, a molecada foi sai do metrô, aí tem uma passarela grande assim que vai para o shopping, quase dentro do metrô. Corre para lá, corre para cá, segurança de metrô, tal, polícia, bomba de gás lacrimogêneo, tal. E no meio disso tudo, eu tive a sorte, vamos dizer assim, de chegar lá no final disso, ver a coisa. E era inacreditável você ver aquilo. É que a gente fala de maio de 68, aí na França, aí do ladinho, como aquela coisa, aquele grande acontecimento e tal, mas aquilo ali parecia que era um micro, sabe? Maio de 68, periférico, não tem nada a ver com as coisas lá, mas era um desejo, tá, uma força, uma pulsão ali que estava ali, e no meio daquele caos, de gente gritando bomba, tal, a polícia, a segurança que nem doido, tal, ainda assim a molecada dançava, tal, não sei o quê, e cantava, música rolando, bomba explodindo, tal. Eu acho que isso tudo, onde foi parar isso? Sabe onde foi parar? É que os rolezinhos começaram a se multiplicar. Em um mês, explodiram rolezinhos para tudo quanto é lado, a molecada começou a tomar todos os shoppings e tal, e aquilo, começou a ficar incontrolável. Sabe onde foi parar essa história? Aí tomou conta do Brasil, os rolezinhos, em menos de, sei lá, 2 meses. Onde foi parar? Aí isso uniu. Isso uniu os comerciantes, os donos de shopping centers, a polícia, a Secretaria de Segurança, a igreja, as escolas, né? O metrô de São Paulo, o governador do estado. Sabe onde ele foi parar? Na mesa, na época da presidente Dilma. Nesse sentido, eu pego só esse exemplo para pensar, aqui a minha chave é pensar, então, o anarquismo, não, não é o anarquismo, mas vamos chamar assim, ó, essa potência anárquica desse corpo comum, heterogêneo, né, essa potência anárquica como um poder destituinte, sabe? Na medida em que ele está a todo momento ali abalando as instituições. E as instituições são obrigadas a olhar, então, e dizer, nossa, os sociólogos, os filósofos, historiadores, cientistas sociais, antropólogos, aí todo mundo vai tentar entender o fenômeno. E aí, só aí que algumas pessoas vão descobrir a precariedade da vida. Aí, então, a classe dominante, a classe intelectual e todo mundo, alguns, né, evidente, porque tem muita gente boa aí no meio da galera, no meio da, né? Só aí, então, que se começa a discutir aí, né, as políticas públicas para valer. A juventude toma o centro, tal. Então, a periferia, que é a margem, ocupa o centro. E isso que eu também entendo como uma espécie de reversão cínica na cultura e na cidade, porque o que era margem, periférico, passa a ocupar o centro, né? Passa a ser o centro da discussão toda. Então, eu tendo a pensar, né, em termos desse... Aí, passado tudo isso, há muita gente que trabalha, né, professores, organizações não governamentais, projetos sociais, cursinhos populares, o próprio... nossa, outro fenômeno importantíssimo aqui na atualidade da periferia são as batalhas de rap e os slams de poesia. Os slams de poesia são encontros, também feitos em praça pública, né, em que reúne uma grande quantidade de jovens e são batalhas de poesia, né? E, e, e faz um sucesso estrondoso aqui. Esses movimentos, olha, o rap, os slams de poesia, as batalhas de rima ou batalha de rap, e também as escolas, e cursinhos populares e outros, e ocupações culturais, acho que tem feito um trabalho bem interessante de
de educação mesmo, né? Seja formal ou popular ou informal, né? De mostrar a potencialidade dessa cultura, né? E os desdobramentos, né, políticos disso tudo, né? Que vai ao encontro do que a Lourdes estava falando, com relação também a esse lance do consumo, né? Da ostentação no seu sentido mais problemático, né? Tudo isso acaba sendo, de uma certa forma, problematizado, né? Há todo um trabalho também de conscientização, né? De formação mesmo, sabe? Que se passa com muito custo, né? É, é, e que acho que vai direcionando, de uma certa forma, essas potencialidades para outros possíveis, né? Fabiano, olha, foi um prazer essa potencialidade de ter atravessado o Atlântico, pá. Sentimos algo disso. Temos vindo cá, tem vindo cá chegar muitos imigrantes brasileiros. Há uma comunidade brasileira fortíssima e reconhecemos isso. Eu reconheço isso, realmente, essa força, essa vitalidade. Onde há um grupo de brasileiros, percebemos logo que há ali algo anárquico, mas simpático também e agradável. Portanto, sim, reconheço esses conceitos. E se calhar há algum cinismo aí também pelo meio. Não sei. Sim, Cinismo no bom eu, sentido, no sentido sim, clássico. sim, Ok? acho que sim. Fabiano, olha, foi um prazer, pá. Gostei muito de te ouvir. Gostei também. Agradeço de novo, Tomás, o convite. Legal te encontrar aí de novo. Espero que eu gostei muito de Portugal, do Porto, assim. Espero que um dia eu possa voltar para aí, porque me senti em casa Vais também. ser bem E recebido outra assim, vez, pá. aliás, eu quero voltar para ouvir mais, assim, né? Porque quando eu sempre brinco, né, dizendo assim, que toda vez que eu ouço os portugueses falando, parece que eu estou dentro de um romance, sabe? Aí é? Parece que eu estou dentro de um livro, de um romance e tal, lendo, né? E eu acho isso incrível, assim, eu fico encantado, assim. Ótimo, pá. Olha, vais ser bem recebido quando voltares, pá. Quando vieres cá. Fabiano, muito obrigado. Ok, Obrigado a todos, meus amigos, obrigado. por terem vindo e até à próxima. Boa noite a todos e todas, então. Um Boa abraço, noite a obrigado. todos, boas festas. Tchau. Igualmente, boas festas.